Oiê, essências viajantes, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Gi Responde. Bom, esse Gi Responde foi de uma conversa que eu tive com uma essência querida e ela me fez uma pergunta na verdade, ela falou assim, será que você pode fazer um Gi Responde sobre isso? Mas ela não quis se expor sobre esse tipo de assunto. Então eu falei, tudo bem. Qual é a pergunta? Que é uma pessoa muito querida, bem próxima aqui do meu ciclo de amigos. Aí ela falou assim, Gi, por que algumas pessoas fazem tempestade em copo de água, como se o problema da vida delas fosse maior do que todos os sofrimentos da vida da Terra? E como eu posso ajudar pessoas assim? Aí eu falei, minha querida essência, né? Como a gente tem um ciclo ali de convivência, é muito mais fácil a gente conversar. E algumas pessoas, a gente faz muita troca sobre isso, né? E eu falei, não, gata, pode deixar, dá pra fazer um Gi Responde sobre isso e trazer essa reflexão. Bom, primeiro, vou falar na posição de quem já viveu isso, tá? Então, por isso que eu vou me colocar primeiro na posição de quem o mundo era injusto, Deus me abandonou, minha vida é uma droga, nada pra mim dá certo, porque eu só sofro. Então, eu vivi muitos anos assim, praticamente 39 anos da minha vida, entendendo, na minha ignorância, tá? Que a vida era luta, que a vida era sacrifício, que a vida era sofrimento, que eu tive uma infância me perdoe a palavra, tá? Mas que eu tive uma infância de merda, porque eu sofri coisas horríveis, porque eu não me dava bem com ninguém da minha família, porque era só briga, porque eu já passei fome, porque eu já, sabe? Enfim, coisas horríveis. Então eu usava isso como ninguém no mundo passou pelo que eu passei, o meu sofrimento é maior. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma Gisele que era mais alegre, mais extrovertida. Mas quando eu estava muito atacada, eu deixava mais esse lado do meu sombrio. Mas esse lado sombrio não, na verdade. Mas esse lado meu de vítima, pobre coitadinha, né? Que passou tantas coisas horríveis na vida. Eu não estou menosprezando o que eu passei, pelo amor de Deus. Mas me pondo na posição de quem reage assim aos desafios da tua vida diariamente. E aí eu escutava isso, nossa, Gi, você teve uma vida muito difícil, né? E para mim era mais fácil ainda me fazer de vítima quando eu trocava de especialista, né? Ginecologista, urologista, e eu precisava contar o meu quadro íntimo, né? E quando eu contava o que eu havia experienciado, porque o que eu sofri na infância acarretou sequelas no meu corpo físico, e eu tinha que explicar o porquê, e aí os médicos falavam, nossa, como você teve uma infância difícil, aí que você fica assim, né, ai, tenha pena de mim, é isso mesmo, a vida é luta, a vida é sacrifício, ninguém me ama, ninguém me quer. Então eu me pus muito tempo nessa posição de vítima, né, como se o sofrimento das outras pessoas fosse menor do que o meu. Porque ninguém viveu o que eu vivi. O Paulo ainda brinca assim comigo, né? Você é a mulher que, tipo, todo mundo vive um pouquinho de cada. Não é menosprezando, pelo amor de Deus. Mas ele fala, você não, você viveu tudo que todo mundo vive, numa porra. Eu falei, foi o que eu escolhi, lado espiritual. Hoje eu entendo isso. Mas quando eu não tinha consciência que eu tenho hoje, então eu me fazia de vítima. E eu odiava quando alguém falava assim, mas você superou. Superei mesmo? Você não sabe o que eu tô passando. Você não tem noção do inferno que eu vivo na minha vida. Você não sabe o que anda na minha cabeça. Porque na minha visão, o que eu sofri, que eu não tô dizendo que não foi sofrimento, gente, pelo amor de Deus, mas o que eu sofri na época, por não ter a consciência que eu tenho hoje, era motivo do mundo parar pra mim. Sabe? As pessoas tinham que se compadecer de mim. Sendo que o sentimento de pena é o sentimento mais egoísta que existe na face da Terra. Porque a gente não tem que ter pena de ninguém, porque nós não somos maiores do que ninguém. Somos iguais. Acabou. E isso eu mostrei pra vocês, o lado da pessoa que já viveu se lamentando. Porque o meu dia não foi bom, porque eu não tenho trabalho, porque ou se tem um trabalho eu tô ganhando muito pouco, meu chefe é chato, eu não me dou bem com ninguém na minha casa, sabe, enfim, não consigo uma viagem, não consigo não sei o quê, não consigo, sabe, assim, a gente fica lamentando, e essa porrada que a vida dá, né? Só que a gente não tá vendo, quando a gente tá muito envolvido e não entende que tudo a gente pode tirar um lado positivo e aprender com isso. Quando a gente se põe nessa posição de vítima, a gente não entende que quanto mais a gente lamenta, minha vida é uma droga, minha vida é uma merda, meu trabalho é um saco, as pessoas que eu convivo são horríveis, mais disso você vai atrair, porque você está colocando tanta tua energia, a tua vibração, que mais disso você vai atrair para você.
né? Tanto que nessa época, hoje nem tanto, eu acredito que hoje quando alguém olha pra mim, homem ou mulher, não importa, mas quando alguém olha pra mim, hoje consegue ver minha beleza no todo. Antigamente não. Antigamente, como o meu foco era só no que eu sofri na minha infância, então eu já era assediada com uma naturalidade absurda, né? E nunca fui uma pessoa de falar assim, nossa, eu sou linda, maravilhosa. Não, eu sempre, tipo, eu não sou bonita. Mas eu atraía pessoas mais maduras e já no intuito de querer fazer coisas que eu falava, mano, isso não vai rolar. Então eu arrumava muita briga, eu arrumava muita confusão. Eu era o tipo de pessoa que você passasse na rua e fizesse, nossa, se eu te pegasse, eu falava, por quê? Sabe, bem nessa pegada. Porque eu vibrava somente na energia do que eu vivi na minha infância. Na energia do que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Eu só vibrava nisso, eu não pensava em mais nada, né? Eu contava isso para as pessoas, sim. O que eu conseguia contar, sabe, assim. Não, porque eu já... Não, porque isso, né? E como se alguém falasse, eu também já vivi. Não, mas você não viveu como eu vivi. Porque tem isso, né? Você não sabe o que eu passei. Realmente, a gente não tem. Mesmo que a gente experiencie a mesma coisa, cada um sabe a dor daquilo que passou. Ponto. Agora vamos sair da posição de vítima e vamos para uma posição de mente consciente. Eu entendi que eu, Gisele, lá no plano espiritual, conversei com Deus, escolhi meu nome, meu pai, minha mãe. Deus, universo sagrado, a espiritualidade, montou uma vida baseada no que eu já tinha vivido com essas pessoas. E cá estou eu. Dentro disso, eu pedi para me expressar perdão, eu pedi para me expressar amor, eu pedi para me expressar empatia, eu pedi para me expressar desafios, enfim, eu pedi para me expressar. E para que eu me expressasse perdão, vamos colocar assim, eu precisei, né, ou melhor, eu não, mas outras pessoas lá no espiritual se comprometeram a vir comigo nessa jornada, numa vibração menor, para que elas me... Só um minuto. Peço desculpa, mas eu tô saindo da fase da gripe e aí tá naquela tosse chata, sabe? Enfim. Então, essas pessoas combinaram comigo lá nessa conversa que eu tive com Deus para mim me expressar perdão, que elas viessem numa vibração mais negativa para que elas me machucassem e assim eu despertasse e evoluísse e de alguma forma a minha dor, o meu sofrimento da época pudesse inspirar outras pessoas. É a visão que eu tenho e que para mim é mais coerente com tudo que eu já aprendi, que eu já estudei sobre karmas, dharmas, espiritualidade, reencarnação, cura, perdão, enfim. Para mim é coerente isso. Essa é a visão que eu tenho, né? Então, tanto que hoje, depois do Ho'oponopono, eu consigo olhar para essas pessoas com muito amor. Primeiro, pedir perdão para a essência delas por tudo que eu já desejei de mal. E hoje eu consigo desejar amor e peço perdão, sabe? Não tenho contato, porque perdoar não é conviver. Perdoar é olhar para aquela pessoa e entender que ela foi um instrumento fundamental na tua evolução e que você a ama, mas você só não precisa conviver. Pronto, acabou. Então essa foi a visão de uma pessoa desperta que entende algo que para mim, Gisele, é coerente. Como a gente pode ajudar? Agora eu vou falar numa versão assim, que é um pouco evoluída espiritualmente, mas também é humana. Não podemos ajudar quem não quer. Mas, Gi, todo mundo quer ajuda. Então, querer é se permitir deixar ser ajudado. Eu, por muitos anos, tentei terapia, psicólogo, psiquiatra e medicação e vai nisso, e nada resolvia, porque eu não conseguia lidar com a dor daquilo que eu havia sentido. Então, me colocar na posição de vítima era melhor porque as pessoas tinham pena de mim, né? Mas depois de um tempo eu comecei, não, eu preciso me curar, então eu comecei a busca para ter a cura, mas eu não queria falar da dor que eu estava sentindo, mas eu queria que algo me curasse. Então vai na igreja, é unção, e vamos no centro, e vamos não sei o que, e faz... E nada resolvia até que o Ho'oponopono entrou na minha vida. Então eu me permiti, e a filosofia certa se conectou comigo e eu consegui me curar. Sozinha, eu ali, Deus, a espiritualidade, o Ho'oponopono, eu consegui me curar. Tá, e eu não posso ajudar essa pessoa? Se ela realmente quer e você conhece o Ho'oponopono, você pode falar para ela coisas simples assim. Amiga,
Ô amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais você xinga, quanto mais você amaldiçoa, quanto mais você sente tudo isso de negativo na sua vida, mais disso você vai atrair. É a lei do universo, é a lei da causa e efeito, é a lei da vida. Aquilo que você emana, aquilo que você joga pra fora, volta pra você. Então se você só xinga, só se vitimiza, mais disso você vai manifestar. Se você já conhece o Ho'oponopono, e acredito que essa pessoa também deva conhecer, você pode falar pra ela, ó, quando você sentir que tipo, ai, a vida hoje foi, nossa, tive um trabalho, uns perrengues, uns paranauê, que meu Deus do céu da glória, foi punk. Pratica o Ho'oponopono, fala pra ela, e faz o Ho'oponopono, fala pro seu amigo, faz o Ho'oponopono, porque você conhece. Né? A essência que trocou essa conversa comigo, que pediu pra mim gravar um vídeo sobre isso, ela me conhece. E por ela me conhecer, ela sabe que eu pratico e ela também pratica o Ho'oponopono. Mas se é uma pessoa que você não sabe se pratica, ensina. Olha, eu vou te ensinar uma mágica que tem dentro de você. A pessoa é evangélica e não acredita em nada mais. Tá bom, gente, o Ho'oponopono é uma filosofia de vida que não é contraditória a nenhuma religião. Olha, você não acredita em Deus? Você não fala com ele, ele não te atende? Então, imagina que o Ho'oponopono é o Espírito Santo, é Deus ali te curando, ajudando você a se curar e a mudar esse teu lado, a facilitar a tua vida. Então, a gente ajuda assim, tentando dar uma dica. Apesar que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas enfim, um conselho, né? Mas sempre respeitando o espaço daquela pessoa ser do jeito que ela está se expressando, porque é um direito dela. Outra forma da gente poder ajudar, isso eu sempre falo aqui no canal, eu aprendi isso com uma amiga minha budista, ela já é budista há mais de 30 anos, então tipo, pensa numa mulher sábia, meu Deus, ela é muito sábia. E aí ela falou assim, quando você quiser ajudar alguém, e foi numa época que eu queria ajudar muito uma pessoa, eu não conhecia o Ho'oponopono ainda, eu queria ajudar muito uma pessoa, eu não sabia como, porque a ajuda que ela precisava era espiritual, não era financeira, não era física, era bem espiritual. E ela falou, quando você quiser ajudar alguém e você não souber o que você fazer, você simplesmente reza. Faz uma oração do seu coração para essa pessoa, porque a oração alcança aonde os nossos bracinhos e mãos não podem alcançar, não conseguem alcançar. Então você tá vendo que a pessoa tá ali numa posição de vítima, ai, a minha vida é luta, minha vida é sacrifício, meu Deus, eu não aguento, né? A pessoa tá ali bem nessa pegada, ok? E aí você começa a fazer oração por ela, você começa a auxiliar ela nesse sentido, você começa a fazer, sabe, Deus, universo sagrado, a espiritualidade, a fé que você tiver, pedindo para que ilumine a vida dessa pessoa, para que cure essa pessoa. E aí se você pratica o Ho'oponopono, pratica alguma outra coisa, vai tentando falar, vai tentando auxiliar, vai tentando ajudar, porque a gente tem que respeitar também que todas as pessoas, como você, como eu, e todas as essências viajantes, todos nós somos expressões de Deus. O que isso significa? Que temos o direito de nos expressar como a gente sente que deve se expressar. Eu hoje me expresso como de terapia em ciências viajantes. Só um minuto. Eu hoje me expresso como de terapia e ciências viajantes. Então, para mim é mais fácil falar do Ho'oponopono porque é algo que eu vivencio na minha vida. Como sou mãe do Paulinho, sou esposa do Paulo, sou nora da Denise, sou amiga de outras pessoas, enfim, tudo junto ali misturado. Mas eu me expresso. Quando eu estou muito feliz, eu me expresso felicidade. Quando eu estou muito amorosa, eu expresso amor. Quando eu estou muito irritado, eu me expresso na ira. É normal. Cada um se expressa do seu jeito, mas a gente tem que respeitar o jeito que cada um lida com a sua própria vida, lida com os seus próprios desafios. Por quê? Eu tô vendo que o amiguinho ou a amiguinha tá passando por um perrengue. Se eu ir lá invadir o espaço dela e tomar o perrengue dela pra mim, primeiro, eu chamei a responsabilidade pra mim. Segundo, o que ela tinha que passar pra ela evoluir, ela não vai evoluir porque eu tomei pra mim. E tudo aquilo que ela tinha que passar para que ela crescesse e evoluísse, quem vai sofrer sou eu. Então eu não posso tomar o copo de água do outro, eu posso tomar o meu copo de água. Então assim, eu acho que eu consegui ser bem clara, né, diante disso, porque as pessoas elas estão despertando para essa consciência de que quanto mais você se vitimiza, quanto mais você fala da negatividade, mais isso acontece na sua vida, né? Não é tapar o sol com a peneira, mas é você acreditar que você tem o poder em si de mudar, né? Que nem eu gravei, foi o último? Não, acho que foi o penúltimo de... Não!
Vou deixar no final dos cards para vocês uma mensagem da minha essência para vocês, o último que eu gravei, que foi de uma essência que uma amiga minha mandou um story meu e ela ainda falou assim, ela escreveu, ai, que mulher calma, ela passa uma paz, e eu sou agitada, né, pelo menos eu me vejo como uma pessoa agitada ali no fervo, no vucu-vucu, mas eu passo calma, que bom, né, que eu consigo passar isso para as pessoas, eu fico feliz, porque eu me sinto assim, né, o Ho'oponopono, ele fez isso, então por isso que eu saí da posição de vítima, de coitada, de que, gente, quando eu falo assim, não é menosprezando os outros, mas eu vivi isso. Eu carregava esse fardo assim, sabe? E aí a gente cresce, a gente amadurece, a gente entende que a gente pode mudar a nossa vida a partir das nossas ações. Então é isso que você pode fazer. Primeiro respeitar, depois falar do Ho'oponopono ou daquilo que você pratica e rezar. Reza, ora, faz o que você puder ali para emanando amor, emanando paz, emanando luz, para que essa pessoa desperte para a verdadeira consciência que ela é, porque ela é uma essência divina linda, abençoada, e que quando ela mudar o pensamento dela, ela muda a vida dela, assim. É sobre isso. Eu gosto muito de gravar o De Responde, ainda mais quando eu consigo dar exemplos do que eu já fui, porque eu estou passando e porque eu ainda pretendo ser, né? Porque gente, eu quero ir para Dubai. Eu sempre falo isso, meu sonho é ir conhecer Dubai. Sabe assim, eu consigo fechar o olho e viver lá? É sobre isso. Então, eu quero te inspirar para que você descubra que quando você sai da posição de vítima, você descobre sonhos, desejos, vontades e que você pode mudar isso em você. Tá bom? Gostou, minha querida essência amiga? Espero que você tenha gostado. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, pode compartilhar, porque é uma forma da gente mostrar e inspirar pessoas a saírem da posição de vítima, ou seja, minha vida é luta, sacrifício, ninguém mais sofre como eu. Não é assim que funciona, gente. Cada um sabe a dor que é ser o que é, e cada um sabe o seu processo evolutivo. Ponto. Temos que respeitar isso. E cada um tem direito de se expressar como quer. Ponto. Temos que respeitar isso. É inquestionável, beleza? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar comigo, se você não quiser deixar nos comentários desse vídeo, pode chamar no WhatsApp aqui da Gi, que vai ser uma honra gravar um Gi Responde para você, trocar alguma ideia com você, te inspirar e trazer uma reflexão para que você mude em você os olhos que você tem sobre a sua própria vida, porque quem faz isso somos nós. O poder de curar está aqui dentro. Se você não olhar para dentro de você, você não vai conseguir se curar. É assim que a gente se cura, tá bom? Esse foi o nosso Gi Responde de hoje. Até o próximo Gi Responde. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até o próximo Gi Responde.